Boa noite, eu sou o Tricolor, quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo pro canal Flupedia. Sejam todos bem-vindos. Então, né, é, ontem, ontem vencemos o Bahia, né, um jogo muito importante pra gente. O primordial na partida era vencer, não importa como vencesse, né, poderia ser 0-0, mas se a gente for olhar, o mais importante pro jogo de ontem era a vitória, e ela veio num estilo bem Fluminense de ser, né? Fluminense dos últimos anos, já, ou praticamente do ano passado, com muito sofrimento, né? Desnecessário sofrer do jeito que sofreu, e tudo isso poderia ter sido muito evitado. Mas, mais do que isso, veio a vitória contra um adversário que na tabela era um adversário que estava brigando com a gente naquela zona desconfortável do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, né, no Brasileiro, no vencendo o Rio, desde o meados de junho. Né, então, assim, é muito tempo. Né. A última partida que o Fluminense venceu no Rio foi contra o Santos. Aí depois disso venceu o Flamengo e o Sport fora de casa. Então, assim, né, se a gente for olhar, o Fluminense ainda tem menos vitórias, né? São 5 vitórias contra 6 empates e 6 derrotas. E isso mostra como o campeonato também está meio desequilibrado nesse sentido, porque e com uma pontuação baixa, que o Fluminense tem um jogo a menos, e ganhando esse jogo a menos, que é o jogo agora de quinta-feira, o Fluminense já vai para o oitavo. Né? E o Fluminense tem uma derrota a mais que o Palmeiras, que está no G4. Então é meio que bizarro, né? É um time que empata demais. Né? Por exemplo, o Fluminense tem 6 empates e o Palmeiras tem 2 empates. Né? Então tem alguns empates que ainda não foram bem digeridos, principalmente o de semana passada contra o Atlético, que tomou um gol no fim. Mas falando do jogo de ontem, foi um primeiro tempo estranho, e um pouco complicado de analisar, porque se a gente for pegar o time que vem jogando, não jogou o Egídio poupado, e aí jogou o Barcelos, e o Arias jogou o titular, até porque o Fluminense não tinha Luiz Henrique, não tinha Biel, o Caio Paulista não voltou. Então, teoricamente, o Fluminense tinha poucas opções pela lista dos relacionados para o jogo de ontem. Né? E a gente já pensava, pô, quem vai entrar em campo? A torcida, quando imaginou que jogaria o Luca e o Barcelos, ela toda foi contra, fez burburinho na internet, com certa razão. Mas era de se entender que o Luca iria jogar, porque não tem lógica, né? O Marcão sempre gostou do Luca, e também é aquilo, né? O Luca tem os defeitos dele, tem as limitações dele, só que o Luca é um tipo de atacante que o Marcão confia e tem um estilo de jogo que pro futebol moderno é primordial, no sentido de ser um atacante que volta para marcar, de ser um atacante que é voluntarioso, de ser um atacante que sabe defender, que tem um bom número de roubadas de bola. Então, assim, né? Se a gente for pegar os jogadores do time, da própria posição, eles pecam muito contra isso. O Caio Paulista também tem esse estilo, óbvio, né? O Caio Paulista é mais rápido, o Caio Paulista ele tá numa fase melhor, o Luca nunca teve uma fase que ele jogasse 2, 3 jogos bons. Né? O Caio Paulista era um jogador primordial até se lesionar. Então, assim, né? Por mais que eu entenda os motivos pelo qual a torcida reclama do Luca com razão, a partir do momento que ele está no elenco, ele tem que jogar. E nesse Campeonato Brasileiro, ele fez os gols da vitória contra o Sport, né? Com 2 assistências do Barcelos e fez o gol de falta ontem. Então, assim, cara, se ele recebe o salário que ele recebe e tá no elenco, ele tem que jogar. Não adianta estar no banco, entrar e não produzir nada, ou você ser reserva, entrar no time titular e você acabar também não produzindo nada. E mais do que isso, né? Porque algumas pessoas questionam o elenco do Fluminense. Mas as últimas 3 vitórias no Brasileiro, praticamente os gols foram de reservas. Né? Se a gente for pegar no jogo contra o Sport, o Lucas foi titular naquele jogo, mas ele foi reserva naquele jogo, entrou no segundo tempo, marcou os 2 gols. O André contra o Flamengo também entrou no segundo tempo e fez o gol dele. Teoricamente, o Lucas ele é titular com o Marcão, né? Mais com o Caio Paulista voltando, e teoricamente com o Arias jogando, pelo menos pelo que ele jogou ontem. Eu não sei como o Marcão vai resolver isso. Mas ele, pro elenco, ele é um jogador reserva, né? Assim como o Bobadilha que fez o gol. Então, o banco de reserva nos últimos jogos meio que
nas últimas vitórias acabou resolvendo pro Fluminense. Né? E o primeiro tempo não foi legal, teve uma oportunidade que, teoricamente, foi o do gol, teve um lance do Fred, né, que foi uma jogada do André com o Ares, e o Fred acabou girando rápido, chutando o goleiro defendendo, mas algo também que eu queria falar, o goleiro do Bahia não era nada confiável, né? Eu acho que se o Fluminense tivesse pressionando mais, se o Fluminense chutasse mais ao gol, o goleiro do Bahia iria aceitar, porque no lance do gol do Luca de falta, né, que o Iago vai receber a falta, isso também é muito importante porque é aquilo, né? A gente fica nessa questão do meio de campo. É o meio de campo que eu pedia, que eu já estou 2 meses pedindo, só que ainda está muito definido a função de cada jogador no elenco. Né? A gente não sabe qual dos 3 ataca, qual dos 3 fica mais atrás, qual deles tem. Porque está meio claro que eles não têm uma função definida. Qual dos 3 vai chegar mais próximo ao ataque? Teoricamente era para ser o Iago. Né? E ontem até foi o Iago, porque ele participa dos 2 gols. Ele vai sofrer a falta ali, né? Numa bola que vai respingar, ele vai sofrer a falta. O adversário vai tomar o cartão amarelo. E no segundo tempo ele deveria ter sido expulso, tanto que o técnico vai tirar. Se não me engano é o Patrick de Luca, né? O volante do Bahia, que era para ter sido expulso no lance, né? No segundo tempo, mas enfim. E o Luca vai bater. O goleiro, ele vai, na minha opinião, não é que seja uma falha, um frango, mas eu acho que ele pula atrasado, né? São situações diferentes, porque assim, quando eu tava olhando assim, o lance, eu achei até que fosse o Barcelos que fosse bater, né? E eu acredito que o goleiro também esperava que o Barcelos fosse chutar no gol. Só que o Luca pegou na bola, ele pegou muito bem, né? Foi um chute firme. E quando o goleiro pulou, ele já não teve força suficiente para espalmar a bola para fora. A bola acabou entrando. E foi um gol num momento bom pro Fluminense. Porque o Bahia, no primeiro tempo, o Bahia não jogou bem. O Fluminense também não fez um jogo espetacular, mas o Fluminense tinha o domínio das ações. O Fluminense estava fazendo um jogo correto. E principalmente eu gostei muito do Arias no primeiro tempo, né? O Arias ele estava ficando um pouco mais no ataque do que o Luca. O Luca ele fazia mais a recomposição e o Arias ele ficava um pouco mais ali na linha do meio de campo, né? Ele ficava num sentido mais equilibrado de ataque, né? Não como o Luiz Henrique, por exemplo, que sempre volta, e o Luca que sempre volta, né? E a gente, né? Você for ver outras pessoas, você for ver o próprio Canhotinha, né? Que é um comentarista, você vê a raiva que ele tem de ter os pontas sempre voltando. A torcida também tem muita raiva desse estilo do Rod, dos pontas sempre voltarem. E com o Arias, talvez ele possa ter um pouquinho dessa dificuldade. Porque o Arias ele voltava muito para buscar a bola, né? Para fazer uma tabela com o Barcelos, para poder receber a bola, mas para marcar nem tanto, né? Mas ele vai fazer um bom primeiro tempo muito bom, né? Que eu falei no último vídeo que ele não entrou bem contra o Galo, mas ontem ele começou o jogo muito bem e é uma peça que eu acredito muito nele, que eu vejo muito potencial, porque na minha opinião o ataque é ele, o Caio Paulista e o Fred, e aí vai dar um outro tipo de velocidade pro time. O Fred vai ter uma probabilidade maior de marcar seus gols, né? E eu tenho uma reclamação contra o Fred, porque ontem estava se cruzando muita bola na área, e o Bahia tem o Conte e o Luiz Otávio na zaga. Então, assim, são 2 zagueiros enormes. O Luiz Otávio é um dos maiores da Série A. Então não adianta você ficar jogando bola na área tendo 2 torres ali dentro. Né? É muito difícil. E o Fred está segurando muito a bola. O Fred é muito útil quando ele consegue tocar de primeira. Né? Ele consegue fazer uma tabela rápida, ou quando ele consegue virar o jogo de uma maneira mais rápida, mas o Fred continua segurando muito a bola. E vem perdendo muito fácil as bolas. Então, fica um pouco complicado para o ataque também, porque você não tem o dinamismo, né, que outras equipes têm, com um ataque muito mais rápido, com um ataque muito mais veloz. E o primeiro tempo vai terminar assim. Né? A vitória, a princípio, era justa. Teve até um pouco aquele princípio de confusão com o Nino e o Gilberto. Né? O Gilberto ele também poderia ter sido expulso durante o jogo, fez muitas faltas. Ele acabou acertando o Nino algumas vezes e deixando o Nino pilhado. Depois o Nino vai tomar um cartão amarelo numa pilha, né, que ele vai receber. Ele vai deixar a mão no braço, no rosto do Gilberto. Então você vê que o revide foi muito rápido, né? Mas não teve expulsão para nenhum dos lados e o Fluminense merecidamente vinha vencendo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense até começa melhor e vai ter o lance que o Fred vai marcar o gol, né? Mas ele vai estar impedido, que foi um cruzamento do Samuel Xavier.
O Samuel Xavier, ele ontem até se apresentou um pouco mais no ataque, mas tem um problema muito grave. Ele no segundo tempo, ele vai dar muito espaço para o Juninho Capixaba, mas é muito espaço. E assim, né? Ele vai dar esse espaço de uma forma meio que proposital. Ele vai deixar sempre o jogador cruzar a bola dentro da área, ele não vai pressionar. E isso fica ainda pior quando o Lucas sai de campo. Né? Quando o Lucas sai e entra o Casares, o Bahia vai começar a querer gostar do jogo depois da substituição. Né? Nesse mesmo momento também vai entrar o Nonato e vai ser Martinelli. Né? Então o Samuel Xavier, ele até vai acertar esse cruzamento para o Fred, que o Fred vai naquele toque de artilheiro dele, né? Tirar do goleiro, mas só que ele está um pouco à frente. E se o Fluminense fazer aquele gol ali, praticamente terminaria o jogo. O jogo ficaria muito bom pra gente. Era um momento crucial, 7 minutos, o Bahia teria que ir pra frente. E aí daria um pouco mais de espaço pro time do Fluminense. Só que as coisas não aconteceram muito bem desse jeito. E antes de ter essas substituições que eu falei, o Bobadilla entrou no lugar do Fred. E a princípio a substituição não estava surtindo efeito. Né? Essa do Bobadilla com o Fred e principalmente a do Nonato, né, entrando, e o do Casares também. Antes disso, o Rodriguinho vai ter uma finalização no lado de fora da área, que o Marcos Felipe vai defender, e em seguida vai ter uma bola na trave que o Luiz Otávio vai cabecear, o Marcos Felipe vai sair mal e a bola vai acertar o travessão. É a partir desse momento, né, que o Bahia vai começar a gostar do jogo e vai pressionar. O Fluminense já não vai mais jogar. O Fluminense praticamente não vai ter mais oportunidade alguma, exceto o gol no último minuto. O Bahia vai colocar o time todo para frente, vai colocar o Rodallega, que é um atacante mais forte, mais alto, vai colocar o Ruiz, que é um atacante também com mais velocidade, e vai deixar o Fluminense naquela zona ali, que o Fluminense até com o Marcão gostava de jogar no passado. Né? Só que o Fluminense, ele está vindo de uma maratona, o Fluminense não vem descansando, e não vai descansar. E o Fluminense está muito cansado, você viu os jogadores, principalmente Martinelli, estão exaustos. Né? Porque o Fluminense é da Libertadores, mas a maratona continua. Né? Então vai ter um jogo agora na quinta, depois vai ter um jogo na terça, aí vai ter um jogo no sábado, vai ter um jogo, se não me engano, no domingo contra o São Paulo, aí depois tem um jogo contra o Atlético Mineiro, e assim vai continuar. Né? O Marcão, ele vai ter esse dilema com ele. Ele não vai conseguir colocar o que ele quer em campo, ou a ideia que ele deseja para o time. Porque ano passado, quando ele entra, o Fluminense vai ter um pouco mais de tempo de treinamento, né? Porque primeiro o Odair deixou o time na mão dele numa posição privilegiada, né? E o Marcão não vai começar nem tão bem. Ele vai empatar com o Vasco no primeiro jogo dele, tomando gol nos acréscimos do Cano. Depois ele vai perder para o Atlético Goianiense lá, jogando muito mal. Então, assim, se tu for pegar o empate contra o Atlético, né, pelo Brasileiro, e o jogo de ontem, ele até já começou melhor em pontuação, 4 pontos. Né? Só que o Marcão não vai ter esse luxo de ter um tempo para poder treinar o time do Fluminense. E quando volta um jogador de lesão, acaba outro se lesionando, o time acaba tendo jogadores também com suspensão, porque é um campeonato muito longo, vai ter muitos cartões amarelos, então sempre vai ter um jogador desfalcando o time. E isso não vai acontecer. Então o time do Fluminense estava muito exausto no segundo tempo, muito cansado. O gramado estava fofo, mas choveu, então, né, a chuva dá um cansaço ainda maior nos jogadores. O Bahia vai ter outra oportunidade que o Marcos Felipe vai salvar com a ponta dos dedos, né? Ele vai defender o chute do Juninho Capixaba, a bola vai bater no travessão e vai para fora. O Bahia vai fazer aquelas pressões, vai ter um lance também do Rodriguinho com o Gilberto dentro da área, que o Marcos Felipe e o Nino acabam tirando ali na pequena área. E o Bahia vai continuar rondando, mas só que as substituições, até se o gol do Bobadilla não sai, todo mundo vai falar, cara, as substituições foram uma merda. Porque o gol, né, vai sair no último minuto dos acréscimos, e que é uma falta batida do Casares, direta, que o goleiro vai defender, a bola vai ali, teoricamente, bater na trave também, e vai sobrar pro Iago, que vai brigar ali com a bola dentro da área, né, e o próprio Bobadilla vai brigar com o Conte no físico, ele vai ganhar, porque ele é bem mais forte, e vai fazer o gol dele. Né? O Bobadilla já tinha feito o gol, se não me engano, contra o Madureira no Carioca, então é só o segundo gol dele pelo Fluminense, né? E foi um gol importante para ele, porque ele precisa ter mais minutagem. Né? Ontem ele até teve meia hora de jogo, né? Mas eu acredito que na próxima rodada ele já joga de titular, porque eu não acredito que o Fred vai jogar contra o Juventude. Eu tenho quase certeza disso.
né? E o Abel não vem entrando bem. Então eu acho que o ideal seria colocar o Bobadilha para jogar no próximo jogo. Se a gente for olhar por questão de substituição e pela forma como o Bahia vem jogando, não era nem pro Casares ter entrado, nem o Bobadilha. Era pra ter entrado o Matheus Martins, que era a única opção de velocidade que o Fluminense tinha, e no ataque o John Kennedy. Porque você ia ter jogadores mais novos, né, mais velozes, e que seria muito lógico você ter dos jogadores de velocidade para o contra-ataque, né? Não, o Fluminense não tinha nada disso. Em alguns momentos do segundo tempo, quem era o primeiro jogador do Fluminense lá na frente era o Nonato, né? Então era um desperdício, porque o Casares vai fazer essa recomposição, o Casares perdeu diversos contra-ataques, o Bobadilha não vai segurar a bola ali na frente, porque o Marcos Felipe estava a bola para frente e o time não conseguia prender a bola no sistema de ataque, no sistema ofensivo, e ficava o Bahia fazendo essa pressão desnecessária para cima da gente. E o jogo terminou em 2-0, né, que foi o mais importante. Tem algumas considerações que, primeiro, o Marcos Felipe, né, desde que voltou, né, a trabalhar com o Marcão, ele fez mais um bom jogo. Já tinha feito um bom jogo no São Januário contra o Atlético, no Engenhão também ele acaba ajudando o Fluminense. E ontem, mais uma vez, ele foi muito bem. O importante também foi não ter sofrido gols. E ontem, né, tirando aquele lance que ele saiu mal do gol, ele estava bem, prestando bem atenção na partida, ele estava bem posicionado, ele com a bola no pé, quando a bola vinha nele, ele já estava mais tranquilo, não tão apavorado. Teve até um lance que ele vai driblar o Gilberto, então é a primeira coisa que eu queria comentar. Outra coisa que eu iria comentar foi a participação do Iago, né, que eu já comentei também, mas de uma forma mais efusiva, porque o Iago ele precisa ser esse meio de campo que se aproxima mais do ataque, ao mesmo tempo ele não tem essa criatividade, né? E o Iago fica tentando muito aqueles passes de trivela, ele tentou um chute ontem que foi brecado pelo zagueiro também de três dedos, então eu acho que o Iago tem que ser um jogador mais cerebral nesse sentido de achar uma melhor posição. Para você atacar, você não precisa ser um jogador feroz como ele é defensivamente. Eu acho que ele tem que ser um jogador que toca a bola mais rápido, que seja um jogador que distribua melhor o jogo, que ele tente fazer essa função com o passar do tempo, né? Se tiver que manter, né, esse esquema, porque o Martinelli não vem jogando bem e o Nonato, quando ele acabou entrando bem. Então a gente não sabe também se o Martinelli vai jogar na quinta-feira, se o Marcão ele vai achar um novo estilo de jogo para ele, porque agora o André é o primeiro volante para ser jogando. Então também tem essa questão, né, do Martinelli já não fazer a função que ele fazia no passado com o Marcão. Então fica esse questionamento. Eu falei do Fred de carregar muita bola. Eu acho que o Fred tem que jogar mais próximo da área, ele tem que sair menos, né? Ele até nesse lance que eu comentei do Nino, né, dele com o Gilberto, ele sofreu uma falta nesse lance e o juiz, no caso a juíza, ela não deu a falta nele e o Nino poderia ter sido até expulso num lance que foi um erro, seria um erro, né? Porque o Fred sofreu a falta primeiro, tomou um tapa na cara primeiro. E quanto à sequência agora, né? Porque a sequência que falta para terminar o primeiro turno é Juventude e Chapecoense. Eu acredito que sejam jogos viáveis, mas ao mesmo tempo não há jogos fáceis, né? A Chapecoense, assim, teoricamente é um jogo mais fácil, porque a Chapecoense é o último colocado, não venceu ninguém. Isso pode ser algo preocupante, porque o Fluminense é um time que paçoca demais. Mas aí já é um jogo que você é obrigado a ganhar. Mas o jogo contra o Juventude, não acho o jogo fácil contra o Juventude. O Juventude vem fazendo bons jogos. O Juventude não vem tomando goleadas. O Juventude ganhou o Flamengo lá, por exemplo. Fez jogo duro contra o Atlético, agora fez um jogo duro contra o São Paulo. Então, assim, né, não é um jogo que você tem que menosprezar, achar que você vai ganhar de 2-0, 3-0, porque o Fluminense nem está jogando desse jeito para a torcida ter ficar de uma forma efusiva. Nossa, o Fluminense vai golear o Juventude. Não acredito que isso possa acontecer. Eu acho difícil, né? Eu acho muito difícil isso acontecer.
E depois já começa o segundo turno, né? Você tem São Paulo, Cuiabá, você tem esse jogo do Atlético Mineiro no meio, e o Fluminense não tendo tempo para descansar, o Fluminense não tendo tempo para o Marcão conseguir colocar algo em prática, e isso é preocupante, né? E o Marcão vai ter que se reinventar quanto a isso. Vai ter que se reinventar, vai ter que poupar alguns jogadores, então você também vai acabar perdendo jogadores é, pela questão física, né? Pela questão de lesão, mas o mais importante ontem era a vitória, que já dá um pequeno salto, já vai para uma posição intermediária, vencendo já vai para o oitavo, e aí o Fluminense já pode pensar em coisas melhores, né? Porque quando você vence um jogo desse, você está quase 3 meses sem vencer no Rio, né? E vem de jogos bem ruins e sem vitórias, né? Quando você vence um jogo desse, você acaba ficando um pouco mais leve, você vê um ambiente de uma forma até melhor. Você viu no gol do Bobadilha ontem que foi um gol muito comemorado pelo elenco, e isso mostra que o elenco não está rachado, né? Como se parecia com o Roger, você vê que o Marcão é um pouco mais paizão nesse sentido, né? Você vê que o Marcão é um cara que gosta mais de conversar com o elenco, você vê que existe um pouco mais de tranquilidade, os jogadores também ficam mais tranquilos com esse sentido de ser do Marcão, que é totalmente diferente do Roger. Né? Você vê até no próprio discurso, né, de coerência do Marcão em detrimento com o Roger. Então a gente tem que aproveitar esse momento, né, que como eu falei, são jogos viáveis para a gente. Então você terminar o turno, né, com 2 vitórias seria o ideal para a gente, né, porque aí você tem todo o segundo turno e você já não tem mais a Libertadores, então você pode pensar melhor, né, de jogo a jogo, de uma maneira como se fosse final, igual no passado, né? O Marcão pegava todos os jogos e pareciam finais. O Fluminense entrava em campo como se o jogo fosse uma final. Então, esse espírito já pode ser pensado e remodelado para as próximas rodadas, né? A gente não sabe como vai ser a Copa do Brasil, a gente sabe que vai ser muito difícil se classificar em Minas, mas não é nada impossível, né? É só o Fluminense fazer uma partida correta e também, né, ter a sorte de vida e os jogadores estarem naquele dia. O Atlético Mineiro também está num dia péssimo, né? O Atlético Mineiro, teoricamente, vai ter alguns jogadores mais descansados, porque o Atlético Mineiro não vai jogar tantos jogos até lá como o Fluminense. Em compensação, os melhores jogadores estão nas seleções, então também tem um pouco disso. A gente precisa curtir um pouco esse resultado. O Fluminense merece um pouco de calma, um pouco de paz. Agora tem um mês de setembro inteiro pela frente, com vários jogos importantes. Então, se o Fluminense começar bem o segundo turno, também terminar bem o primeiro turno e começar bem o segundo turno, a gente pode pensar num G6, no G7 novamente, porque também não é impossível, visto o campeonato, da forma como ele se encontra. E é isso, né? O Fluminense não tem um elenco ruim. Se a gente for também pensar, muito provavelmente o brasileiro vai ganhar a Libertadores, o brasileiro vai ganhar a Sul-Americana, e o time que deve ganhar a Copa do Brasil, que ainda pode ser a gente, mais teoricamente, os mais favoritos são Flamengo e Atlético, e já estão lá em cima no Campeonato Brasileiro. Então a probabilidade de ter até um G9, G8 é muito grande, né? Então o Fluminense tem que aproveitar, como aproveitou no ano passado, saber olhar melhor para o mercado, como olhou para o Arias, e não contratar jogadores, né, experientes demais, com contratos longos e que não vão dar nenhum tipo de retorno para o Fluminense. Eu só queria terminar com a questão do Marlon, né, porque o Marlon, algumas pessoas até acharam que ele poderia ter sido titular ontem, e também Aquino, né? O Danilo Barcelos, ele não fez uma partida horrorosa, mas também ele não foi útil demais na partida. É um jogador esforçado, às vezes é um jogador que entra de uma maneira desproporcional no adversário, né, que é um pouco mais bruto, agressivo, né, mas é um jogador esforçado, né, então já é um jogador que vem sempre jogando, né, e o Marcão já conhece o Barcelos, então era muito difícil imaginar que o Marlon fosse jogar. Seria o ideal o Marlon jogar, mesmo que a impressão que ele tenha deixado quando ele teve oportunidade não foi boa. O Fluminense quase caiu em 2018 com aquele pênalti que ele cometeu contra o América Mineiro. Então isso também fica claro que o Fluminense apostou no Marlon, assim como apostou no Nino e no Dodge, né? São os jogadores que vieram do Criciúma. E o único que não deu certo foi o Marlon. E era até o que tinha mais potencial quando chegou. É um jogador que, pelo que eu vi jogando contra a gente, jogando na Série B também, é um jogador muito interessante.
né? E ele acabou não aproveitando a oportunidade, né? Tanto que acabou perdendo espaço para Ayrton Lucas, acabou perdendo espaço para outros jogadores, com o Caio Henrique também, né? Que nem lateral era, veio como meio de campo, né? E a gente não sabe como vai ficar, se o Marlon vai ser emprestado ou não. E se a gente for olhar pelo menos pelo Transfermarkt, né? Pelo site, os jogadores mais valiosos do Fluminense é o Nino, o Matheus Martins e o Marlon. O Marlon, quando voltou da Europa, ele, em questão de mercado, se valorizou, jogando pelo campeonato turco. Então, também tem que pensar quanto a isso, né? Você vai colocar o jogador aqui para tentar se valorizar mais, vender de volta para a Europa, ou você vai acabar emprestando para um time brasileiro e trazer de volta depois. Aí você vai perder mais um ano. Eu acho que o Marlon deveria ter mais oportunidades, né? Eu acho que seria difícil realmente colocar ele ontem, porque ele não vinha jogando, mas é um jogador que eu não acho que seja descartável para o elenco. Eu acho que é um jogador que poderia ter novas oportunidades mais à frente, né? Jogando. A gente vê que Egídio e o Barcelos são jogadores que, quando um joga, a gente sente falta do que está de fora, ou a gente acha que o que está de fora é melhor que o que está jogando. Então, eu acredito no Marcão, né? A gente tem que dar moral pro Marcão, tem que dar moral pros jogadores. A Libertadores, infelizmente, é um passado, não é culpa do Marcão também, né? E temos que focar no brasileiro, focar nessas próximas rodadas, porque o Fluminense pode mais, ele deve querer mais, e o elenco tem que se juntar novamente, porque ainda há tempo, né? São 21 rodadas, e o Fluminense tem que aproveitar. É isso aí, na próxima sexta tem mais vídeos, né? Depois do jogo contra o Juventude, e que possa ser mais um vídeo tranquilo, possa ser mais um vídeo, né, no qual a gente fique mais feliz e alegre de gravar, porque esse mês de agosto tudo foi bem chato, bem doloroso de se assistir o Fluminense e de se gravar opinião contra o time do Fluminense. É isso aí, vamos curtir o momento. Até o próximo vídeo, são seus colores.